Einstein estava atravessando a rua com o físico Gamow. Gamow falou um negócio pro Einstein que fez o Einstein ficar tão pensativo que ele travou no meio da rua. E ele quase foi atropelado. Os carros desviavam do Einstein. Ele ficou em choque. Por que eu tô falando e por que eu lembrei disso? Porque no vídeo que eu comento como encontrar o número π nos espumantes, algumas pessoas me afirmaram que a matemática, que ela de fato não existe, que ela só existe nas nossas cabeças. Essa é uma postura chamada nominalista, tá? Quem acredita que se morrermos, a matemática vai desaparecer. E matemáticos famosos também já foram nominalistas. Por exemplo, o Kronecker, que foi um matemático muito importante, que certa vez disse a seguinte frase: os números naturais foram criados por Deus, os outros são invenções do ser humano. Agora, não é porque Kronecker era um nominalista que você precisa ser um. Kronecker também foi o matemático que falou para o Lindemann a demonstração que ele deu para o π ser um número transcendental não servia para nada. Afinal, os números irracionais não existem. Essa é uma postura muito ruim, muito péssima. Isso só prova que até bons matemáticos podem perder um pouco o juízo depois de uma certa idade, ou ficar meio maluco. A visão mais comum que nós encontramos entre os matemáticos, inclusive a minha, é uma visão mais platônica. Platão ele tinha essa ideia de que existe um mundo mais estável, tá? E que o mundo real é uma projeção desse mundo mais estável. Pitágoras também pensava dessa forma, que tudo no mundo é número. E pensa só, o número π, além de estar no barulho de uma rolha de champanhe estourando, ele está na distribuição de probabilidades. Ele está nas órbitas dos planetas, nas órbitas elípticas. Ou seja, quando a humanidade desaparecer, as órbitas continuarão elípticas. Nas probabilidades vão continuar aparecendo o número π. Então não existe motivo para a gente acreditar que de fato isso é uma invenção humana. Agora, onde entra o Einstein nessa história? Na década de 30, um grande físico chamado Pascal Jordan, ele foi um dos construtores da física quântica, ele trouxe uma ideia inovadora. Ele trouxe a hipótese de que talvez o universo tivesse energia zero. Isso porque a energia gravitacional, como tem valor negativo, poderia compensar a energia positiva das coisas. E essa ideia foi sendo trabalhada desde então. Certa vez, quando Einstein estava conversando com Gamow, ele falou isso para o Einstein, que talvez o universo tivesse energia zero, e tem uma consequência muito poderosa isso, porque pode ter surgido do nada mesmo. Einstein atravessando a rua, ele parou, ele catatonizou e ele quase foi atropelado. De lá para cá, muitos gênios colocaram a mão nisso. Por exemplo, o Stephen Hawking ou Richard Feynman. Talvez você não conheça esse físico, mas ele foi o Einstein depois do Einstein. A ideia de que o universo tem uma energia zero é muito forte. Cada vez mais a física está indo para essa direção de que talvez o universo de fato surgiu do nada. Energia positiva de um lado e negativa da gravidade para compensar. E agora o que eu penso? Para mim tem duas coisas que são muito difíceis de engolir. A primeira, o universo ter um início é algo tão absurdo para mim que é difícil de engolir. A outra coisa, por que existem as leis físicas? Quando a gente volta no tempo e vê que de fato o universo pode ter energia zero, pode não ser nada, de repente é isso. Talvez o universo seja um incrível conjunto vazio e as leis físicas sejam apenas os vínculos necessários para manter essa soma toda igual a zero ou vazio. Conjunto vazio é algo muito bem definido na matemática. O conjunto vazio é um conjunto que o elemento pertencente a ele não pertence a ele. Eu cheguei a escrever isso quando eu tinha 15 anos, num diário que eu ainda tenho, sobre essa possibilidade do universo ser matemática pura. E para mim é mais fácil que o universo não exista quando colocado tudo próximo do que ele ter um começo. Ter um começo é muito mais intragável do que imaginar que de fato, de maneira líquida, o universo nem existe. Ele existe assim, quando as coisas estão separadas, quando colocadas todas juntas, o resultado dá zero, dá vazio. E isso me indica fortemente
que talvez a única coisa que exista seja a matemática. E nós, a matéria, a vida, a gravidade, seja apenas um efeito colateral da aplicação desses vínculos, as leis físicas, para manter esse conjunto vazio. O fato é que nós só vamos saber se de fato a matemática foi descoberta ou inventada quando fizermos, e se fizermos, contato com uma civilização alienígena inteligente. Eu aguardo ansioso este dia.